Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E desta vez, já estamos na lição de número 8. Cadê aqui a lição de número 8? Uma lição muito importante, seguindo a sequência da nossa revista da editora Betel, tá? Estamos encerrando esse trimestre, caminhando nesse trimestre, né? Já caminhando para praticamente o encerramento, os 10 mandamentos, tá ok? Então, se você ainda não adquiriu a sua revista, procure imediatamente adquirir este material que serve como base de estudo, não só para agora, mas também futuramente, quando você quiser ter uma biblioteca, você tem um material de ótima qualidade, tá ok? Então, vamos lá para a nossa lição. Título da lição: Não adulterarás. Lição de número 8. Não adulterarás. Uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Vamos ver aqui. Textuário. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. A verdade aplicada, o 7º mandamento trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. Objetivos da lição: mostrar, expor e explicar. Mostrar aspectos essenciais do 7º mandamento. Expor a abordagem feita por Jesus acerca do adultério. Explicar o objetivo do 7º mandamento. Aspecto do 7º mandamento. Uma definição de adultério. Adulterar basicamente significa alterar a pureza ou a natureza de algo. O leite adulterado, por exemplo, é o excesso de água nele com a intenção de aumentar o seu volume, mas diminuir a sua qualidade. O adultério é falsificar algo original. Quando falamos do ponto de vista espiritual, temos o adultério que altera a pureza da doutrina, disfarça a mentira com versículos bíblicos retirados de seu contexto e dá um ar de autoridade à falsidade. Veja só, esse ar de autoridade na falsidade tem sido usado muito por muitas pessoas. Muitas pessoas têm levado esse mandamento de qualquer forma. Não é à toa que a sociedade está mergulhada no adultério. Em todas as áreas que você observa, há uma falsificação, há um desvio da conduta. Mais especificamente falando do adultério conjugal, ele é algo nocivo para a família e para a sociedade. Por exemplo, as redes sociais como um todo, tanto a grande mídia quanto as pequenas mídias, as internets, os canais, os TikTok, os WhatsApp, Facebook, Instagram e muitos outros. Eles têm uma propensão em oferecer uma facilidade para adulterar o casamento. Adulterar o casamento é praticamente abrir mão de uma bênção de Deus para se contaminar com um sepulcro aberto. Porque sempre onde há um adultério, há um sepulcro aberto. Aonde há uma cama deleitosa, há um sepulcro aberto para se deitar nele também. Veja, você liga a televisão, você observa de todas as formas, de todos os jeitos, enredos das novelas, sempre voltado para o adultério e um certo empoderamento de valorização. E geralmente do lado da mulher, nesse caso das TVs. Mas tudo isso já vem sendo falado e propagado há muitos anos.
Mas nesses últimos tempos se alastrou uma pandemia de adultério e, consequentemente, de divórcios. O número de pessoas divorciadas no Brasil é praticamente o mesmo número de casamento. E isso é uma balança que parece igual, mas não é. É uma balança injusta, é uma balança da imoralidade, porque o casamento deveria sempre estar em alta. Mas o que nós vemos nos dados estatísticos de casamentos e divórcio é algo vergonhoso para a sociedade. Uma certa liberdade, um certo desejo pela felicidade que ninguém sabe aonde está. E as famílias vão perecendo, as crianças destes lares vão perecendo. Muitos lares estão produzindo crianças frustradas com o casamento e vai se tornar um adolescente frustrado e um adulto frustrado. Mas é hora de nós, como povo de Deus, revermos tudo isso e marcarmos um território. Aqui não, Satanás. Aqui não cabe a violação do meu matrimônio. Aqui não cabe a violação da minha família. Aqui não, Satanás. Aqui não dá para entrar. Às vezes nós romantizamos muitas coisas na igreja. E é bem verdade. Outras vezes tem alguns exageros. Mas, contudo, quando falamos em família e em casamento, eu acredito que todo exagero ainda é pouco diante do que nós temos visto e vivido nesses últimos tempos no meio desta sociedade brasileira, por não falar mundial. Queridos irmãos, a violação do matrimônio é mais do que simplesmente tentar mudar uma verdade. A violação do matrimônio é quebrar as estruturas de uma casa emocional, pessoal, familiar, financeira, enfim, tudo. É dar legalidade para o inimigo agir na vida daquela casa, daquela família. Não importa se a família é grande ou é pequena, o impacto é o mesmo. A frustração da violação, do adultério dentro da casa é um estrago como uma bomba atômica. E nós, como servos de Deus, não podemos concordar. Eu só concordo em 2 momentos com o divórcio. O primeiro, já houve o adultério e eu não consigo perdoar. A Bíblia te dá direito, vai embora. O segundo, te prometeu te matar, tem violência doméstica envolvida. Vaza, escapa-te por tua alma, vai embora, some. Agora, tem se usado muito o repúdio como uma forma de provocar o divórcio. Pois eu lhes digo uma coisa, o repúdio ainda não é, nem biblicamente, aceitado por Deus. Não se deve repudiar por nada o cônjuge. Se há um problema de, como se diz, compatibilidade emocional, deveria ter visto isso antes de se juntarem no casamento. Se há uma dificuldade de incompatibilidade financeira, deveria ter visto isso antes do casamento, não depois. Pois agora há uma aliança inquebrável, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Contudo, tem muito casamento que Deus nem presente no dia estava. Tem muita coisa por aí que Deus nunca nem apareceu para abençoar. Tem matrimônio, tem casamento que são verdadeiras fachadas, são verdadeiros negócios, como desses casos, desses influencers
que aparece por aí ou das profetadas dentro da igreja. Mas vamos seguindo aqui o nosso estudo. A natureza do mandamento. Havia um grande contraste entre Israel e as demais nações com a forma de como a questão do adultério era abordada ou tratada. Nas civilizações orientais da época, não era novidade punir o adultério com a morte. Para Israel, sim. Quando duas pessoas eram encontradas em ato de adultério, se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada à morte, pois a mulher era considerada propriedade do marido. Ao homem era geralmente imposto outro tipo de penalidade. Enquanto isso, em Israel, se as duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambas morreriam. Veja o que diz Levítico, capítulo de número 22. 20 e o 22. Deixa eu ver aqui. 22 e 22. Se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher de outro, os dois deverão pagar por esse delito, com pena de morte, o homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo, extirparás o mal de meio do teu povo, ó Israel. Então, para Israel, a penalidade não era comparada com as demais nações, mas agora a penalidade era para ambos. Porque no mandamento divino que Israel recebeu via Moisés, o mandamento era mais severo. Por quê? Era semelhante às outras nações? Sim, era semelhante. Contudo, as outras nações não recebeu do próprio Deus. E nem agora eles também não envolvia o homem, somente a mulher, porque a mulher era considerada uma propriedade. Agora, em Israel, com o povo judeu, com o povo de Deus, agora é diferente. Ambos pagarão com a própria vida pelo pecado cometido, porque era para corrigir e extirpar o mal do meio de Israel. Então, tanto o homem como a mulher pagariam com pena de morte. Agora, por que só a penalidade era a pena de morte? Porque era a forma como eles entendiam, era a forma como eles compreendiam a punição. A morte no Antigo Testamento, a morte nos primeiros séculos, era uma sentença que o povo entendia não só da nação de Israel, como as outras nações, como sendo uma punição severa e que eles entendiam de fato a correção através da morte. Chega a ser algo cultural. Então, dessa mesma forma, em Israel. Porém, Israel já envolvia as duas partes no adultério. Não somente uma, mas as duas partes pagariam pelo mesmo preço do pecado. Vamos lá. A punição do mandamento, mesmo numa sociedade patriarcal onde a poligamia era costumeira, contrariamente ao plano original de Deus, tanto os homens quanto as mulheres tinham de compreender que havia limites muito marcados no que se refere ao respeito que se devia ter nas relações conjugais, mesmo quando um homem tomava mais do que uma esposa. Com isso se controlava a promiscuidade sexual. Os relacionamentos só eram permitidos no contexto do casamento. Eu acabei de ler Deuteronômio. Também, por essa punição e pela severidade dessa punição, se controlava a promiscuidade e as doenças venéreas que também já existiam naquela época. Ora, a natureza do mandamento era para, em todas as áreas do casamento e do povo, o povo se manter puro, até mesmo para aqueles que tinham mais de uma mulher, que eram casados com duas mulheres, mas eles não podiam violar o casamento com aquelas mulheres. Eles deveriam ser fiéis ao matrimônio.
É o caso também de Jacó, o caso também de Isaac e o caso também de Abraão e de muitos outros que deveriam manter a sua casa, o seu relacionamento conjugal em pureza, em fidelidade. Também não é diferente nas nossas vidas, não é verdade? Então vamos lá. A abordagem de Jesus acerca do adultério. O adultério não acontece por acaso. Não mesmo. O adultério não acontece por acaso. Sempre há uma cobiça envolvida pela prática até alcançar a prática em si, consumar o fato. E isso também é gerado pela falta de compromisso, pela falta de temor a Deus. Tanto compromisso e temor com a pessoa a quem você está casado, como também o temor a Deus. Veja o que diz a leitura. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça. Está em Tiago 1, 14 e 15. Jesus amplia o mandamento ao afirmar que, ao haver um desejo da cobiça no coração, o adultério já aconteceu. Mateus 5 e 28. A ação do adultério surge primeiro no seio de um coração adúltero. O coração que cobiça a mulher alheia, motivado e estimulado por desejos carnais, desenfreado e que anulam a capacidade de discernimento do bem e do mal. Veja o que disse Jesus. Veja o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 5 e 28. Mateus 5 e 28. Vamos voltar aqui. Eu vou ler aqui na minha Bíblia King James. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura em seu coração já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e tira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, veja só, você lendo esse texto, você vê um certo exagero, uma certa severidade para com o adultério ou para com a cobiça, porque o Senhor Jesus disse aqui o seguinte: não cometerás adultério. Ele disse o que está escrito: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Ora, o que é intenção impura? É a cobiça. O que é a cobiça? É o desejo desenfreado, é dar lugar à concupiscência da carne, é dar lugar a um desejo e praticamente ver uma pessoa vestida, mas mentalizá-la uma pessoa nua. Aqui, o Senhor Jesus chega a dizer o seguinte, que é melhor, se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança fora. Ora, você pode imaginar ou observar assim que Jesus está sendo muito severo, muito duro com esta palavra. Mas me diga uma coisa: quanto vale a tua santidade com Deus? Quanto vale a tua intimidade com Deus? Quanto vale o teu relacionamento com Deus? Quanto vale um dia no átrio do Senhor? Quanto vale um momento na presença de Deus? Você é quem tem que avaliar o que é mais precioso para você. A presença de Deus em sua vida ou ir para um sepulcro caiado, para uma cama deleitosa e estragar todo o teu relacionamento com Deus, dando lugar ao pecado, dando lugar à promiscuidade, dando lugar aos desejos da carne, à cobiça dos olhos. Queridos irmãos, parece muito duro, parece muito severo ter que arrancar um olho, ou um dedo, ou uma mão, quem sabe uma perna, mas quem pode avaliar isso é somente eu e você, no particular, nós de cada um. Quanto vale? Você venderia um olho seu por R$1 milhão? Você venderia um dedo seu por R$100 mil?
Você venderia o seu coração? Quanto vale a sua intimidade com Deus? Quanto vale um momento, um viver com Deus e um momento de prazer? Quanto vale deitar-se numa cama e deitar com a consciência tranquila? Como diz aquele Salmo 17, eu me deitei e dormi, me levantei porque o Senhor me guardou, ou o Senhor me levantou. Ou seja, isso é segurança, é tranquilidade, é uma consciência tranquila. Quanto vale a sua intimidade com Deus? Quanto vale a sua salvação? Quanto vale a sua família? Tem valor? Tem preço? Tem coisas que têm preço, e outras não tem. Tem coisas que você pode dar valor a ela, mas não pode dar preço. Eu acredito que a família não tem preço. A família tem valores. Eu acredito que a salvação e a intimidade com Deus tem valores, mas não tem preço. Ainda que o diabo coloque um preço nela, eu lhe digo contudo, não troque a sua intimidade com Deus por nada neste mundo. A unidade do casamento. O Novo Testamento define o casamento como uma representação de nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Você lembra que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 32, onde o apóstolo Paulo faz uma narrativa, uma comparação da união de Cristo com a igreja e da união do marido e a mulher. A união entre marido e mulher é exemplificada na união de Cristo e a igreja. Essa definição nos ajuda a entender que, para nós, todo ato de imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual e um atentado contra o Filho de Deus. Paulo chega a afirmar que cada relação sexual ilícita é um casamento. O corpo não é para prostituição. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 6, de 13 em diante. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, tomarei o membro de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz ou com o meretriz faz-se um corpo com ela ou com ele? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ora, queridos irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, e uma vez que nós recebemos o Espírito Santo por ocasião da nossa reconciliação com Deus, agora esse templo não deve ser profanado, esse templo não pode ser violado. Não é quem se junta com uma pessoa fora do seu casamento está violando o templo do Espírito Santo. E tem muito descarado por aí que diz assim: Deus me entende. Ora, Deus te entende mesmo, mas também te julgará. Deus também te entende e te ama. É uma grande verdade. Contudo, não pense que passará impune a sentença e o juízo de Deus. Por quê? Porque o Senhor não tem ninguém por inocente, nem o mesmo. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Ora, nós temos sim essa tendência ao pecado, esse caminhar para o pecado,
Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o pecar é uma escolha. É você quem escolhe fazer o mal. É você quem escolhe. Não é Deus que te encaminha. E agora, o diabo, ele te planta sementes, te planta situações. E eu vou lhe dizer, ser tentado não é pecado. Todos nós passamos por tentações. Contudo, o pecado originado da tentação é sim um pecado. Mas ser tentado não é pecado. Todos nós podemos ser tentados e seremos tentados. Porém, a tentação que o homem de Deus vence, ela também é guiada, ele também é guiado pelo Espírito Santo. É ele quem te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Zelando pelo matrimônio, Deus criou o casamento e sacramentou para que uma união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpos. A Bíblia Sagrada refere-se a essa união como coabitar, ou seja, uma convivência harmoniosa entre o casal, especialmente no relacionamento íntimo conjugal, sendo uma bênção para o casamento e dignidade para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, que deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. A preservação e a conservação do leito conjugal geram um grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo em consenso e não prolongar muito esse período de privação. Está escrito em 1 Coríntios 7. Ou seja, se dentro do casamento a intimidade conjugal é uma bênção que Deus nos deu, ela deve ser preservada e não deve ser privada sem o consentimento. Há muitos casais que, ao ter uma dificuldade de fala, de comunicação, uma crise, a primeira coisa que eles fazem é separar as camas. Um dorme no sofá, outro vai para a cama, vai para outro colchão e etc. Ora, é ali, nessa hora, em que você priva seu parceiro, sua parceira, de deitar-se com você, que você dá legalidade para o inimigo e ocupar aquele lugar. E ali é manifestado o ego, o grande inimigo nosso, a ser vencido cada dia. Quando nós separamos de corpos, nossa cama, nosso quarto, ali eu estou dando legalidade para o inimigo agir na nossa vida matrimonial. Eu contudo, lhe digo o seguinte: qualquer crise que você tiver dentro do seu casamento, faça de tudo para não chegar a esse extremo. Pois ao fazer assim, você não está dando lição a ninguém, ensinando a nada e nem provando a nada. Pelo contrário, você está causando uma legalidade para Satanás agir na sua vida e no seu leito matrimonial. Vamos lá. Coríntios 7 diz o seguinte: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, no mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha como isso é importante. Olha como esse versículo é profundo. Para que Satanás não vos tente. É o que eu acabei de falar. A privação do leito conjugal, ela vai abrir legalidade
para Satanás agir na vida da esposa ou do esposo. Se não tem violência doméstica envolvida, não prive o seu cônjuge de estar com você na sua cama. Amém? Vamos lá. O objetivo do mandamento. Olha só, infelizmente, em nossos dias o adultério tem causado a desintegração de muitas famílias. Ele é uma potente arma que, ao longo do tempo, tem devastado a estabilidade dos núcleos familiares e, portanto, a estabilidade da sociedade. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores, pregadores, líderes, até igrejas inteiras. Guardar a santidade do casamento é vital para a sustentação da relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que ponha em risco a segurança de nossos casamentos. Ora, como pastor, eu lhe digo o seguinte: dentro da igreja, quando você ficar sabendo de algum caso de adultério, tenha misericórdia, não coloque mais lenha na fogueira, não coloque mais terror ao caos que já está estabelecido. Mas antes, seja companheiro, amigo, seja um irmão presente na oração, tenha sempre uma palavra moderada, evite dar lugar de direito para um e para o outro, porque de fato você não sabe as partes, como é que os fatos aconteceram, e nessas horas é muito bom a gente manter a neutralidade e ter um espírito acolhedor e não causar mais pânico e mais terror naquilo que está já sendo destruído, mas, se possível, ajudar a reconstruir o casamento. Queridos irmãos, o casamento ele traz a estabilidade da família, ele traz a harmonia na família e na sociedade, mas o adultério tem feito um estrago tão grande na sociedade, na igreja, fora da igreja, em todos os lugares. Uma pessoa que está sofrendo pressões no casamento por causa do adultério, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue produzir a vida dele direito, ele está desequilibrado emocionalmente. Depois, por quê? Por um instante só, aquele prazer passa, aquele momento de prazer, ele vai embora, e depois vem o quê? A cobrança, vem o prejuízo, vem a sentença daquilo que você tem que encarar e fazer. Contudo, eu lhe digo o seguinte: fuja deste mal, não deixe por coisa alguma o diabo se manifestar no meio da tua casa, no meio da tua família e destruir o teu casamento. Vigia com a cobiça. Procure em Deus um espírito de contentamento e de alegria, um espírito de satisfação. Procure ver no seu cônjuge as qualidades, procure ver na sua esposa as qualidades dela. Às vezes ela não é uma modelo, mas também você também não é nenhum modelo. Você talvez não seja uma garotinha mais de 18 anos, mas você também não é mais, entendeu? Então você procure entender a cada fase da sua vida, o momento que vocês estão vivendo, e ter sempre um relacionamento de boa conversa, de bom relacionamento familiar na base da boa conversa. Um casal precisa conversar. Guardar a santidade do lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade e o baluarte que fortalece as nações. Um lar estável tem um efeito profundo nos filhos. Lares estáveis baseados na palavra de Deus, geralmente, porque há exceções, resultarão em filhos e filhas fortes e entes produtivos e úteis para o propósito mais elevado de uma sociedade. Filhos que não estão cobertos com a segurança de um lar solidamente constituído, em geral, porque aqui também há exceções, resulta em pessoas inseguras, improdutivas e problemáticas.
os resultados da desintegração dos lares por adultério são tristes e alarmantes. Por esse motivo, urge a necessidade de guardarmos a santidade em nossos lares. Ora, queridos irmãos, não é à toa que nas igrejas e na igreja, a gente percebe os jovens, os adolescentes, quando eles vêm de uma família desestruturada, desequilibrada, a gente percebe na fala, percebe no comportamento, percebe na fraqueza. Por quê? Tudo isso desintegra o emocional dos filhos. Não há filho que aguente dentro da sua casa um adultério e uma separação. Agora, há casos e casos, como por exemplo eu falei do caso quando é preciso separar, quando tem violência e morte envolvida. Lógico que tem que se precaver e cascar fora mesmo, mas por outro motivo, ora, os lares assim produzirão pessoas imaturas, inseguras, e eles não têm culpa de nada. Se tornaram assim pelo ambiente que foram vivendo e pelas situações que foram vendo a cada dia, coisas piores e desagradáveis na formação do seu caráter e na formação do seu emocional. E aí eles vão para uma sociedade perversa, uma sociedade que não tem piedade de ninguém, e eles precisam sobreviver no meio desse povo. Agora, quando você tem um lar estabilizado, um lar equilibrado, famílias equilibradas, porque a família ela não envolve somente o pai e a mãe, ela envolve o pai, a mãe, os irmãos, os tios, as tias, os primos, as primas, os cunhados, as cunhadas, envolve às vezes dezenas de pessoas para a formação de uma família. E quando você percebe que uma família, a mãe separou, a avó é separada, a bisavó também, teve casamentos daqui, dali, dacolá, alguma coisa está errada nesta família. Em algum momento houve legalidade para que esta família ficasse sempre desequilibrada. Eu sei que você já viu em algum lugar pessoas que são famílias que o divórcio é quase uma cultura no meio deles. Eu sei que você já viu. Eu quero dizer que essas famílias, em algum momento, deu legalidade a Satanás para ele agir no meio dela, e ele vem agindo de geração a geração. E só tem um remédio para isso, a saber, Jesus Cristo. Um posicionamento com o Senhor Jesus, um posicionamento bíblico, um posicionamento cristão no meio da família, até chegar para quebrar esta regra, esta maldição que está estabelecida no meio da família. Meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário dessa aula. Não se esqueça, se você está gostando do nosso comentário, da nossa aula, de comentar, compartilhar, e se não é inscrito no canal, se inscreva. Vai nos ajudar bastante. Amém? Então, domingo próximo você pega toda esta lenha e joga fogo nela e vai ministrar essa aula maravilhosa na sua escola bíblica. Ou se você é apenas um estudante e gosta de ouvir aqui nosso comentário, muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu carinho. Você está nas minhas orações. Amém? Shalom, shalom. Até a próxima. Um grande abraço.